amigos, que alegria receber vocês aqui no Colégio Batista. Estou com muita saudade, mas acredito que no tempo certo estaremos juntos. Enquanto isso, vamos participar da Frequência Certa, nossa Assembleia. Com vocês, Frequência Certa! Olá, meus queridos! Quanto tempo! Estamos com saudade de vocês. Queremos aqui relembrar o momento que sempre estamos aqui fazendo assembleia e vamos estar cantando músicas aqui novas e aquelas antigas, mas esperamos que você participe também com a gente. Quero aqui apresentar o Nelson na bateria, o César Meirelles no baixo e o Márcio no sax. Ok? Já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Fala aí, Márcio! A glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por toda vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que te entristeci. Eu só pensei em mim.
conhecido a te perguntar. Vai tudo bem, é o que você responde. Seu coração com uma tristeza esconde. Está tudo mal. De amor, mal de amizade. Dinheiro não tem. Jesus quer a felicidade. Não vem. De amor, mal de amizade. Dinheiro não tem. Jesus quer a felicidade, não tem. Vive fingindo também. Em sua vida tá tudo legal. Não tem coragem de admitir que realmente está tudo mal. De amor, mal de amizade. Dinheiro não tem. Jesus é a felicidade. Não Quase todas as pessoas que me ouvem me perguntam: como é que você aprendeu todas essas coisas e de onde você tirou essas ideias? Ao que eu respondo: aprendi com Jesus de Nazaré, lendo a Bíblia. E eles me perguntam: mas você consegue entender o que está escrito na Bíblia? Eu respondo: sim, com a ajuda de Jesus, sempre. Porque existe uma maneira de se ler a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais e ela tem as suas particularidades na leitura. Por exemplo, todas as pessoas que me ouvem, eu dou um conselho para elas. A Bíblia é um livro diferente, então você precisa, por exemplo, se aproximar dele desconfiado de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. E aí você sempre pede para Deus que Ele lhe mostre aquilo que você ainda não percebeu. Por exemplo, começando do princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então somente isso.
para um leitor desatento, passou uma informação extraordinária sem que ele se desse conta. Se você prestar atenção, a maneira como o texto está escrito é diferente da maneira como nós, por exemplo, escreveríamos em português. É uma outra lógica, é uma outra maneira de se processar o raciocínio e se escrever. Por exemplo, em português nós diríamos assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas em hebraico não é assim que se diz assim como está no nosso texto sagrado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E você fala assim: André, por que está escrito assim? Há uma finalidade na maneira como se foi escrito esse texto. Por exemplo, na nossa língua, a construção, a estrutura comum da língua portuguesa é assim. Nós usamos o sujeito, depois o verbo e depois o predicado. Mas nesse texto, em hebraico, a ideia aqui é que o verbo precede o sujeito. Então há uma razão e uma finalidade, ou seja, há um porquê e um para quê. E a finalidade é chamar a atenção para o verbo. Então, de saída, nós já percebemos qual é a razão de grande parte das nossas dificuldades. Por exemplo, a razão da maior parte das nossas dificuldades é que falta o verbo entre o sujeito e o predicado. Você fala, como assim, André? Eu explico. Um sujeito e um predicativo desconectados não tem nenhum significado. Isso é fantástico. E aí você me pergunta, André, se é assim, qual é a solução? A solução é a introdução do verbo, porque o verbo ele faz o link entre o que eu sou e o que eu devo ser, ou seja, qual é a minha vocação, qual é a minha finalidade existencial. Então o verbo ele estabelece, por exemplo, a reconexão. O verbo ele organiza a existência. Exatamente isso, porque no verso 2 está escrito assim, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante que o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Isso é uma maneira poética de se dizer que era uma desolação, um caos, uma absoluta desordem. E diz o texto que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas é, na verdade, a ausência de luz. Interessante que, sem luz, nessa completa escuridão, não há rumo, não há direção, fica-se absolutamente entregue à deriva. Então é uma completa e total perda de referencial. E eu me lembro de um amigo meu, muitos anos andando de skate, ele disse uma frase que eu jamais me esqueci e sempre me lembro: um ambiente escuro não proporciona ideias claras. Então, sem luz, você está absolutamente entregue à deriva, sem norte, desorientado. E tem mais. As perguntas cruciais da existência, as perguntas que você nutre no coração, elas ficam sem resposta. Quais são essas perguntas? Começando da primeira: quem eu sou? Pergunta acerca de identidade. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu papel aqui nesse planeta? Para que eu estou aqui? Então, sem referência, sem luz, não há possibilidade de movimentação segura. Daí essa sensação de absoluta desorientação. Mas, graças a Deus que há essa conjunção adversativa no texto bíblico, quando diz assim: mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus: haja luz e houve luz. Verso 4 diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã o dia
primeiro. Vamos nos deter aqui nessa conjunção adversativa, que você, como bom estudante de português, sabe que ela serve para fazer uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual é a ideia aqui? Que o Espírito precede o Verbo. Como é que o Criador coloca ordem no caos? Interessante. O texto diz que ele disse: haja luz e houve luz. Então, o Criador, ele chamou à existência a luz e ela tem uma finalidade. Deus cria a luz com o propósito de servir em favor de toda a vida criada de modo subsequente. Note que ele diz: haja luz e houve luz. Então, essa obra criativa de Deus é a mais importante como princípio de vida, a criação da luz. E aí nós nos perguntamos: e se não houvesse luz? Se não houvesse luz, a ausência dela impediria e inviabilizaria o resto da criação. Como é que isso se aplica à nossa vida? Há uma grande verdade aqui nesse texto. O Criador, por exemplo, ele não preservou esse texto ao longo dos séculos apenas como um mero documento histórico. Ele tem aplicabilidade, ou, traduzindo como minha avó dizia, ele tem serventia. Qual é a ideia aqui? Que fora do Verbo, tudo é ilógico, tudo é colapso, tudo é caos. Fora do Verbo, enquanto o Verbo não precede o sujeito, não há discernimento de identidade, e sem esse discernimento de identidade, nós vivemos de modo incoerente com a nossa finalidade. Então, a vontade do Verbo, ela é a norma de funcionalidade para o universo. Tudo que está fora da vontade do Verbo está disfuncional. Então, é interessante que na sequência Deus diz: haja luz. Interessante. O modo de Deus lidar com o caos é lançando luz sobre ele. Então, na confusão, busque a simplicidade. Porque quando nós estamos sem luz, nós estamos sem um norte, sem uma direção segura. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. É interessante que Deus vê, eu quase enxergo. Se Deus vê, Ele tem capacidade e habilidade de ver além do meu horizonte imediato. Então é bom quando a luz brilha sobre nós. Há benefícios da luz estar sobre nós. Por exemplo, a luz ilumina todo o ambiente. A luz cria aparência e transparência. A luz projeta e indica o caminho, a direção e o sentido. Porque, como disse o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, não adianta correr quando a direção está errada. Então, nessa hora, se você reconhece que você tem andado, mesmo ao meio-dia, tateando como em trevas, apresente-se a Deus. Peça que a luz de Deus possa brilhar sobre você, de modo que Ele possa organizar o seu caos, de modo que você possa viver a luz de Deus, na luz de Deus, para que você possa ter esclarecimento e discernimento para saber quem você é e como viver de modo coerente com a sua identidade. É isso. God bless.